Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. E hoje nós vamos refletir mais uma vez sobre a Palavra de Deus, de uma maneira especial, a partir da Carta de São Paulo aos Romanos. Num dos trechos da Carta de São Paulo aos Romanos, e esta é uma citação para mim muito importante, que ela fala sobre uma preocupação que São Paulo tinha em relação à sua comunidade, quando essa comunidade começa a se desanimar um pouco mais da evangelização e do papel que ela tinha, eu até diria assim, como uma referência para as outras pessoas e para as outras comunidades, que era o testemunho da palavra. Justamente porque elas estavam aprisionadas e com certo medo desta evangelização. E São Paulo disse para elas assim, olha, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? E aí São Paulo enumera algumas questões, dentre elas a angústia, a questão da perseguição, o isolamento também dessa comunidade perante a sociedade. O que é que vai nos separar desse amor de Cristo? E aí, dentre as respostas, ele diz que toda aquela comunidade precisava entender que, independente de todas essas coisas, eles não poderiam perder essa chama da evangelização e essa esperança da evangelização. Até mesmo porque, quando se falava de primeiras comunidades, por serem perseguidas, isso, de certa forma, traz até mesmo um discernimento ou até mesmo uma preocupação, porque as comunidades elas não eram tão de ficar em praças públicas falando de Jesus, falando do ressuscitado, nada disso. Eram comunidades que viviam, de certa forma, para si, procurando viver ali naquele contexto mais interno, justamente aquilo que Jesus havia pedido delas, né? Ou dos próprios apóstolos, que transmitiam isso às suas comunidades. Para nós, hoje, isso é muito importante, porque se aquelas comunidades, ou especificamente esta dos romanos, para a qual São Paulo escreveu, vivia momentos de perseguição, de dificuldade, porque em todos os momentos eles eram procurados por professarem a fé em Jesus, alguém que era tido como inimigo do Estado, inimigo da política e assim por diante. Hoje nós também, às vezes, vivemos momentos como estes, até mesmo dentro da própria casa, em algumas circunstâncias, não é? Em que as pessoas não compreendem muito bem a nossa entrega dentro de um trabalho, dentro de uma comunidade, de uma paróquia, ou de uma diocese, ou dentro de uma organização não governamental, dentro de um voluntariado. Muitos não compreendem isso. Por isso, São Paulo já alertava aquela comunidade, como, a meu ver, alerta a cada um de nós hoje. Teremos muitas perseguições, mas São Paulo termina a sua carta a essa comunidade dizendo assim, porém, mesmo diante da perseguição, nós somos muito mais que vencedores em Cristo. Muito mais do que vencedores. Ou seja, o fato de todas essas coisas acontecerem, isto não nos permite desanimar do objetivo que nós temos quando se trata de evangelização. Não nos é permitido dizer que não somos capazes, de que não iremos levar adiante essa evangelização. Por isso, como São Paulo alertou aquela comunidade, sinta-se você, sintamos-nos nós, alertados por isto, de que somos, de fato, colaboradores, não protagonistas, porque o protagonismo é de Jesus, mas somos colaboradores dessa missão de anunciar e de levar a tantas pessoas essa palavra de Deus, mesmo em meio às perseguições. Pode até ser dentro da família e dentro da comunidade, mas sempre vencedores em Cristo. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.